O novo advogado de Theo se mostra rapidamente a alma gêmea do bandido, compartilhando do mesmo perfil tóxico e abusivo do vilão. Theo já estava sendo muito bem representado por Lumiar em Vai na Fé, mas a defesa do bandido fica ainda mais implacável nos próximos capítulos, quando Ricardo assume integralmente os casos. Frio, calculista e, acima de tudo, tão corrompido quanto seu cliente, o feroz advogado está prestes a mostrar aos espectadores da novela das 7 que é o par perfeito de Theo, sobretudo após ameaçar Vanessa com um vídeo ao criminoso. O plano de Ricardo é simples e cruel na medida certa, afinal ele basicamente convoca Vanessa para uma conversa sobre o caso, mas aproveita a ocasião para gravar um vídeo do bate-papo. Até aí, tudo bem, pois ele poderia utilizar o material apenas para análise interna, mas é claro que ele não vai se resumir a isso. Pouco antes, Ben perde um importante debate diante do juiz. Sanguinário, o advogado cria uma edição forjada da entrevista para comprometer o depoimento de Vanessa. Quando a versão mentirosa fica pronta, ele se encontra novamente com a vítima de Theo e mostra o conteúdo com um sorriso debochado no rosto, como quem diz, é melhor você aceitar tudo o que eu disser. Theo e Ricardo formam, infelizmente, uma dupla indestrutível nesta fase da novela das 7. Não à toa, o vilão conseguirá escapar ileso do processo judicial, gerando um sentimento profundamente amargo em um período de grande torcida pela vitória do bem. Assim como na vida real, a impunidade ficará escancarada em Vai na Fé. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar. O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Erika sai completamente do eixo ao unir forças com Theo. A sorte ao redor de Theo precisa ser estudada urgentemente em Vai na Fé, afinal o canalha sempre consegue uma nova chance diante do juiz e parece cada vez mais longe de uma condenação, mesmo com os esforços tortuosos de suas vítimas durante os depoimentos. Nos próximos capítulos, Theo unirá forças com ninguém menos que Erika, cujo caráter já era dúvida desde a primeira aparição na trama de Rosanne Schwartzman. Quem paga o preço é Sol. Determinada a seguir adiante com o plano de investir na música, Sol se divide entre a necessidade de se dedicar à carreira solo e o andamento do processo judicial fomentado por Ben e Jennifer. No meio do furacão, Erika acredita fielmente que pode tirar proveito da situação ao manchar a jornada de Sol. Juntos, Theo e Erika vão transformar a vida da protagonista em um verdadeiro inferno, com direito a um batalhão de haters convocado para invadir uma aula show. Em seguida, durante uma live de Sol para conversar com fãs, Erika aparece para disparar duras ofensas contra a rival. Em algumas ocasiões, Theo e Erika se divertem com a repercussão da carreira de Sol, e em outras cenas, ambos se entregam ao calor do momento com carícias cada vez mais sérias. Será que a fofoqueira também vai seguir os passos de Lumiar e assistir de camarote a máscara do bandido caindo? Vamos esperar para ver. Jennifer percebe que Rafa está passando por um momento difícil e corre para ajudar o irmão. Jennifer está no centro de uma grande confusão que envolve até mesmo a justiça, e não conseguirá ficar parada até conseguir ajudar uma vítima de tudo isso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a estudante de direito irá auxiliar Rafa a se reerguer após uma crise que o deixará abalado. Os próximos capítulos da novela das 7 irão mostrar o sofrimento de Rafa após descobrir toda a verdade sobre Kate, percebendo que foi envolvido em uma grande mentira durante muito tempo.
Essa revelação fará o rapaz pensar em muitas coisas sobre seu relacionamento com a filha de Bruna, resultando em uma crise de ansiedade. Kate ficará desesperada ao ver o ex-namorado sofrendo com a crise, mas será impedida por Theo, que deixará o filho sem qualquer tipo de auxílio. Jennifer entrará na história um pouco depois dos acontecimentos, ajudando Rafa a se sentir melhor, agindo como uma verdadeira irmã para alguém que apenas sofre nas mãos do próprio pai. Jennifer será fundamental durante os próximos momentos de Vai na Fé, ajudando Ben a vencer o caso contra Theo e colocar um basta nos seus abusos. Rafa ficará apreensivo com a situação, mas ainda precisará lutar para se livrar da influência negativa do pai. Jennifer vai perder a cabeça com Theo em Vai na Fé. Revoltada com a absolvição do pai biológico no processo do estupro de Janaína, ela invadirá um restaurante chique onde ele estará comemorando sua vitória e partirá para cima do ricaço. Theo ameaçará processar a filha, que o chamará de maníaco sexual. Como vocês conseguem comer caviar e beber champanhe sabendo que tem um abusador de mulheres entre vocês? Gritará a Jennifer. O escândalo acontecerá no capítulo da novela das 7 da Globo previsto para ir ao ar em 12 de julho. A personagem de Bela Campos não aceitará o veredito do juiz e decidirá fazer justiça com as próprias mãos. Ela descobrirá que Theo está comemorando a decisão em um restaurante fino e invadirá o local fazendo um tremendo barraco. Você pode tomar o vinho mais caro que vai continuar sendo um sujeito imundo. Um abusador de mulheres, gritará. Um segurança ameaçará expulsar a jovem de lá e Theo não deixará, dizendo que a filha está um pouco nervosa. Não me chama de filha, seu maníaco sexual. Theo não gostará do xingamento e perguntará a Ricardo se ele pode processar a filha por calúnia. Hoje não houve justiça. Pelo contrário. Foi o dia mais injusto que eu já vivi, dirá ela. O bandido debochará, é revoltante. Eu pago uma fortuna de mensalidade pro ICAIS e a minha filha, que estuda direito, sai por aí dizendo que a justiça é injusta. Irritado, Theo ligará para Sol enquanto Jennifer continuará o seu discurso. Ele, como um branco asqueroso, só abusava de mulheres pretas. Porque ele se acha superior. É esse homem que tá aqui, comendo lagosta. O vilão estenderá o telefone para a dançarina falar com a filha, mas ela se recusará a atender. Diz pra ela que eu já tô indo. Disse tudo o que eu tinha para dizer, falará Jenny, que sairá andando. Ah, que pena, acabou o showzinho. Nem deu tempo de você ver, falará ele, cínico, a Sol. O relacionamento entre Ben e Sol está avançando várias etapas em velocidade recorde em Vai na Fé, mas ambos demonstram grande satisfação com o amor mútuo. Nos próximos capítulos da novela das 7, o advogado decide chutar o balde e surpreender a cantora com um pedido de casamento relâmpago. Com a emocionante passagem de tempo exibida nos últimos capítulos e a demonstração evidente de que Ben e Sol estão se dando bem juntos, nada mais justo do que imaginar um cenário de pura harmonia para os protagonistas, enquanto Lumiar tenta se recuperar da desgraça em que se enfiou ao defender o lado de Theo. Ao contrário do que aconteceu anteriormente com o Louis, Sol garante total apoio da família desde o início da relação com Ben, até mesmo de Duda, assim como Marlene, responsável por dar grandes conselhos ao casal durante o período de adaptação à nova rotina. Mas nem tudo é comemoração. O pedido de casamento também abre porta para alguns empecilhos na trama e acontece durante uma fase complexa em que todas as vítimas de Theo se unem para derrotá-lo, mas Ricardo, o novo advogado do Canária, demonstra uma postura maléfica capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Clara compreende o lado de Sol e planeja formar uma nova parceria com a cantora. A guerra para colocar Theo atrás das grades já gerou uma quantidade absurda de confusões, mas esse quadro pessimista está prestes a mudar. Após tantas brigas e intrigas criadas ao longo da trama, Sol e Clara finalmente irão se aproximar durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Clara passou muito tempo sem entender o abuso que sofria dentro da relação com Theo, algo que foi resolvido quando ela resolveu expulsar o canalha de casa. No entanto, sua relação com Sol também não era das melhores, o que causava um certo estranhamento entre as duas ao longo da trama. Os próximos capítulos da novela das 7 irão mostrar Clara finalmente entendendo o lado de Sol na história, percebendo o abuso sofrido pela cantora há 20 anos, principalmente após ser chamada para depor contra o ex-marido no tribunal, mostrando que se arrepende pela forma como a tratou.
Essa nova parceria ainda poderá trazer frutos positivos para as duas no futuro da trama escrita por Rosanne Schwartzman. Infelizmente, o depoimento de Clara não sairá do jeito que ela espera, já que o juiz a expulsará da audiência após um escândalo, dispensando-a do caso contra Theo, algo que poderá beneficiar o bandido, já que a mãe de Rafa seria uma testemunha fundamental para colocá-lo atrás das grades. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosanne Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui? Pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos no mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador. O perfil sanguinário de Ricardo pode ser determinante para ajudar Theo a ganhar tempo. Após uma aparição discreta relacionada a um antigo namoro com Lumiar, Ricardo ganha uma fatia de tela bem maior nos próximos capítulos de Vai na Fé. Afinal, ele se torna o principal advogado de Theo na investigação da Receita Federal e no caso que reúne múltiplas vítimas de abuso do bandido. Rapidamente, Ricardo mostra suas garras e não demora muito para expor seus primeiros planos sujos, incluindo a possibilidade de usar Vanessa em sua estratégia de defesa. O advogado descobre que a vítima já se mostrou disposta a aceitar o lado que lhe pagar mais, não importando se está favorecendo o bem ou o mal. No entanto, Ben está de olho em todas as mulheres que podem ser procuradas pelo time jurídico do rival, e não vai facilitar as ações de Ricardo, apesar de ser derrotado de forma humilhante em um embate diante do juiz na próxima semana. Ricardo vira o principal advogado de Theo após Lumiar largar tudo para o alto e desistir do caso. O motivo para o surto da advogada é a conversa reveladora com Kate sobre o histórico abusivo do empresário, incluindo o período em que a jovem ficou hospedada no aparte do Cafajeste e a confirmação de inúmeras mulheres que saíram cambaleando do bar ao lado do abusador. Theo começa a sorrir novamente nos próximos capítulos, pois compreende a própria sorte ao notar as qualidades de Ricardo para convencer o juiz. Mas é preciso manter a esperança, pois Lumiar também deve voltar com tudo após um período de extremas reflexões no refúgio, garantindo, também, o apoio de Louis em uma fase decisiva em Vai na Fé. Após um breve período de rivalidade, Louis e Lumiar fazem as pazes e formam um laço importantíssimo. Os primeiros encontros e desencontros de Louis e Lumiar já davam indícios do que estava por vir. Em breve, a dupla fundamentará uma das mais importantes uniões da novela Vai na Fé, por incrível que pareça. Juntos, o cantor e a advogada vão mergulhar em conversas cada vez mais profundas no folhetim, até que o ex-mulherengo coloca na cabeça da nova pretendente a necessidade de proteger Sol e as demais vítimas de Theo. Por sorte, tudo acontece na hora certa. Primeiro, Lumiar decide se afastar completamente de Theo após engatar uma conversa determinante com Kate sobre as verdadeiras ações do canalha. Depois, ela faz as malas e sai correndo em direção ao refúgio, onde pretende ter algum tipo de paz, mesmo com a doença de Dora em estágio avançado que já é motivo mais do que suficiente para grandes períodos de choro, diga-se de passagem. Mas a experiência que deveria ser tranquila se transforma em uma dor de cabeça constante com a presença de Louis.
Isso porque o cantor decadente fica revoltado com a postura agressiva da loira no caso contra Theo na justiça, ainda mais após a humilhação que Sol precisou passar depois dos capítulos mais recentes exibidos na TV Globo. O clima de ódio fica escancarado, mas Louie leva uma bronca categórica de Dora, além de receber alguns conselhos pertinentes de Fábio, até fazer as pazes com Lumiar e dar início a um período de trocas intensas com a mulher que pode representar sua virada de página, e vice-versa.